Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso básico de Power BI, com a criação dos nossos visuais, nós vamos dar sequência com a criação do próximo visual que compõe o nosso dashboard de vendas. Nesse nosso exemplo, seguindo o passo a passo, nós vamos utilizar aqui o nosso top 5 de vendas por UF, né? Ele faz uma classificação dos 5 maiores estados com maior volume de vendas. Vamos lá ver como é que a gente faz isso? Então, para essa composição desse gráfico, nós vamos utilizar esse primeiro exemplo, que é o primeiro modelo, que é o gráfico de barras empilhadas. Eu vou clicar para selecioná-lo, eu vou adicioná-lo aqui dentro do espaço reservado a ele. Pronto. Ok, diminuir um pouquinho mais. Aí, certo. E agora eu vou informar quais são as opções que eu vou utilizar dentro desse gráfico. Basicamente são duas opções, que é o total bruto e é o F, né? Que são as informações por estado. Onde é que está essa opção do total bruto? A opção de total bruto, ela está exatamente aqui na minha base de vendas, total bruto, e o total bruto vai estar aqui no meu eixo X, certo? E agora eu preciso definir essa classificação, essa divisão desse total bruto por UF. E o meu UF está na minha tabela de clientes. Então, vou selecionar minha tabela de clientes e vou localizar lá o F, que é o estado, unidade federativa, e vou arrastá-lo para o meu eixo X. Pronto. Ele automaticamente já fez essa divisão, ele já fez essa classificação do maior para o menor de todos os estados que compõem essa base de clientes, né? As vendas de todos os estados. E aí, só que nós não queremos isso, nós queremos somente os 5 maiores estados que mais têm venda. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer uma classificação. Eu vou selecionar esse meu gráfico, eu vou aqui nessa guia de filtros, que está bem aqui no meio, na parte final, na parte central. Em filtros, eu vou, como eu tenho basicamente duas opções, total bruto e tenho o valor de UF, eu quero fazer uma classificação do maior para o menor, somente os 5 maiores, por UF. Então eu vou aqui no meu filtro, localizar aqui a coluna de UF, eu vou expandir e onde temos filtragem básica, eu vou alterar essa filtragem para N superior. N superior significa que eu vou definir um número de itens dentro desse gráfico que eu quero classificá-lo do maior para o menor, né? Somente os maiores. Então, nesse caso aqui, eu quero classificar os 5 maiores, 5 maiores unidades federativas que vão estar ordenadas de acordo com o total bruto. Então, eu tenho que pegar o meu total bruto, que está aqui na minha tabela de vendas. Eu tenho que pegar o meu total bruto e incluí-lo aqui dentro do meu por valor. O que isso significa? Que eu estou pegando o meu F, eu estou classificando somente pelos superiores, que são os maiores, e esses maiores são os 5 maiores, e essa classificação é pelo total bruto. Após esse processo, eu vou simplesmente aplicar. Pronto, já foi inserido aqui e formatado o nosso visual, né, com os 5 maiores estados por venda, e agora está pronto para seguirmos com a formatação. E aí o que nós podemos fazer? De cara, nós podemos aproveitar a formatação do gráfico inicial que nós utilizamos, que nós formatamos. Vou copiar essa formatação aqui no meu pincel de formatação, na área de transferência, e vou colá-lo, né, aqui no meu gráfico novo. Vou soltar e automaticamente já vai puxar grande parte das formatações que eu preciso. E aí, para deixar no padrão que eu quero de exemplo, eu vou alterar a cor dessas barras desse gráfico para azul. Então, vou selecionar esse gráfico, eu vou aqui na opção visual, certo? E na opção visual eu vou localizar a barra, né? Aqui eixo X, eixo Y, linha de grade e as barras. E nessas barras é um gráfico de cor única. Eu vou alterar essa cor padrão de cinza e vou deixar selecionado o azul, que é o azul que está no nosso exemplo modelo. Pronto, nosso gráfico já está concluído. A única coisa que eu preciso fazer agora é colocar nome para esse título, né? Top 5 vendas UF.
Para me alterar o título, eu vou selecionar meu gráfico, eu vou aqui no efeito de visual, eu vou na minha guia geral e eu vou alterar o título para top 5 vendas traço UF. Top 5 vendas por UF. Então já fica fácil de entender que esse gráfico reflete basicamente os 5 Fs com o maior volume de vendas dentro do período. E agora, a próxima etapa será nós criarmos o nosso gráfico de vendedor, né? A nossa tabela de vendedor que traz a foto do vendedor, o nome do vendedor, a unidade que ele pertence e o total bruto de vendas desse vendedor. Vamos lá fazer esse processo. Para mim fazer esse gráfico, esse visual, que na verdade é uma tabela, eu vou aqui na minha opção de visuais e vou selecionar aqui a minha opção tabela, que está ao lado da segmentação de dados. Quando você passa o mouse, ele automaticamente ele exibe o nome desse recurso, desse visual. Eu vou clicar em tabela e ele vai criar uma tabela dentro do meu campo de visual. Eu vou redimensionar para justamente incluí-la dentro do meu espaçamento aqui do meu visual. Aumentar um pouco mais. Pronto. Agora eu posso fazer a inclusão da minha tabela. Para me fazer a inclusão desses recursos, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter lá foto, nome, unidade e total bruto. Então eu vou localizar esses recursos aqui na minha guia de campos, né? Então aqui na minha parte de colunas desse visual, dessa tabela, eu vou localizar lá tabela vendedor. Na minha tabela de vendedor vai ter a foto. Pronto. Caso o seu, quando você puxa, automaticamente inserir a coluna de fotos aqui, ele não exibir a foto dos vendedores, é porque automaticamente essa foto, essa coluna, ela não está referenciada aqui na categoria de dados, tá bom? Então é importante quando você trabalhar com exceção de fotos, que nesse exemplo está com links externos. Essas fotos estão hospedadas em algum local. Quando você passa o mouse, você observa que está hospedada no Drive, no Google, então está localizado na nuvem, em algum local externo. Eu preciso referenciar essa coluna justamente a esse link de URL, né? E como é que eu faço isso? Eu seleciono a imagem, a coluna de foto, e aqui na categoria de dados em propriedades, que possivelmente vai estar não categorizado, possivelmente ele vai estar nesse formato aqui, ó. Não categorizado, ele vai apenas constar o nome dos links e eu preciso alterar isso justamente para uma outra categoria, que a categoria vai ser de URL da imagem. Quando eu faço esse procedimento, ele pega esses links e vai automaticamente linkar com o local onde está hospedado essas imagens e vai trazer para mim aqui para o meu campo de visual. Pronto. Fotos inseridas, agora eu preciso inserir também o nome do vendedor. Então eu vou pegar aqui o nome do vendedor, arrastar aqui para baixo de foto. Eu vou pegar também a unidade desse vendedor, vou arrastar aqui para baixo de nome do vendedor. E na minha tabela de vendas eu vou colocar o total bruto por vendedor. Eu vou arrastar aqui para baixo de unidade. Pronto, o visual está criado. Agora eu preciso fazer a formatação dele, né? Para me fazer a formatação desse visual, eu vou lá no mesmo local, criar visual, formate seu visual. Eu vou na minha guia visual. Exemplo aqui de tabela, a formatação dele vem aqui na parte de predefinição de estilo. Eu vou selecionar aqui em padrão. Eu não quero nenhum tipo de formatação que ele possa estar me proporcionando. Eu quero começar eu mesmo fazer a minha formatação, então eu vou deixar como nenhum, tá bom? E aí, o próximo passo, eu vou na minha guia geral. Na minha guia geral, eu vou remover esse fundo aqui na minha guia de efeitos. Eu vou remover o fundo. Pronto. Removido o fundo, agora eu vou dar sequência da formatação voltando para o meu visual, ao lado de geral. Quando eu volto aqui para o meu visual, eu vou lá na minha guia de valores.
E nos valores eu vou alterar essa cor da fonte para um cinza claro, que é a cor do projeto, ok? Quando eu estou trabalhando com tabelas, eu tenho que fazer duas alterações de cor da fonte, que é a cor da fonte do texto e a cor da fonte do texto alternativo. Então, toda vez que você inserir uma tabela dentro do seu projeto, que ele vai ter várias linhas, você tem que fazer duas alterações tanto de fundo quanto de cor de texto, cor de fonte, tá bom? Então, nesse caso, eu teria a cor do texto inicial para o cinza claro, e eu vou alterar aqui na cor do texto alternativo também para o cinza claro. E aí ele vai deixar no padrão que eu quero. O próximo passo vai ser alterarmos o cabeçalho dessa tabela, né? E o cabeçalho da tabela está aqui abaixo de valores, cabeçalho da coluna. E aí nesse cabeçalho de cada coluna eu vou alterar essa cor da fonte, também para a cor padrão que estamos utilizando, que é o cinza claro, ok? E aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Esse total que está aqui na parte inferior, eu não quero exibir esse total. Eu quero removê-lo aqui do meu projeto. Então, para me fazer isso, eu vou aqui na minha guia de totais, aqui em visual, e vou desmarcar essa caixa de totais, de valores de total. Deixa eu só colocar aqui. O espaçamento aqui da imagem não está sendo possível. Pronto, eu vou desmarcar aqui de totais. Eu não quero que seja exibido aqui os valores no final. E aí nossa tabela está praticamente criada. Eu vou apenas ajustar aqui o espaçamento para compor aqui dentro do espaço reservado a essa tabela. E aí, para me completar, a única formatação que eu preciso fazer agora é centralizar esse título aqui na mesma direção dos valores, né? Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono a minha tabela, eu vou lá na formatação visual, e aí eu vou localizar uma opção chamada coluna específica, abaixo de totais, coluna específica, e aqui ó, em total bruto, que é justamente o que está selecionado, eu vou aplicar no cabeçalho e eu vou aplicar nos valores uma opção de formatação de centralização. Então eu vou deixar selecionado aqui tanto o cabeçalho quanto os valores, e aqui em valores eu vou centralizar. Pronto, efeito concluído. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo eu vou voltar aqui na minha tela inicial de visualização do meu gráfico, do meu visual, e aqui ao lado de formatação visual eu vou aqui na parte de adicionar, que é a parte inicial onde eu inseri os dados desse meu visual. Aqui onde está fotos, nós vamos alterar esse nome de fotos para vendedor. Você vai clicar com o botão direito aqui na coluna de fotos, botão direito renomear para este visual, e você vai colocar com o nome de vendedor e dá o Enter, certo? Que é para ele pegar o nome do vendedor e colocar exatamente aqui na parte superior das imagens. Aonde está o nome do vendedor, a gente não precisa ter isso repetido, então nós vamos remover esse nome. Como é que eu faço isso? Botão direito, renomear, e eu vou simplesmente apagar. Posso dar um espaço que ele automaticamente apaga, e aí eu não preciso que ele seja visível aqui dentro da minha tabela, porque eu já tenho o nome aqui no início, a foto e o nome do vendedor ao lado. Fica mais organizado e mais fácil de entender. E aí pronto, pessoal, já está criado. A única alteração a mais que eu posso fazer aqui vai ser nesse total bruto, deixar no padrão de caixa alta, conforme a unidade e o vendedor. Então aqui em total bruto eu vou clicar com o botão direito para renomear e vou escrever lá como total bruto também, em caixa alta. Pronto, para deixar organizado. E para finalizar esse visual eu também vou inserir uma borda, né? E a borda nós sabemos que é no formatação visual, geral, efeitos, fronteira visual. Em fronteira visual eu vou escolher uma cor do tipo cinza claro, que é a cor padrão do projeto, e vou colocar cantos arredondados do tamanho 10. Pronto, tirou, completo,
pronto, finalizado o nosso gráfico de vendedor, com a imagem, com o nome, com a unidade e com o total bruto por vendedor, certo? E aí, se eu quiser colocar uma classificação aqui para esses vendedores do maior para o menor por total bruto de vendas, eu simplesmente posso clicar aqui na seta, ó, aqui no lado esquerdo da coluna de total bruto, e dou um clique para ele ordenar do maior para o menor. Então ele vai pegar aqui do maior e vai distribuindo até o menor, ok? Fica até mais organizada para a gente mostrar quem que está em primeiro, em segundo, em terceiro e assim por diante, ok? E o próximo gráfico agora será o nosso gráfico de total de vendas por bandeiras, correto? E esse total de vendas por bandeira tem basicamente o que? O total bruto e as bandeiras. Muito simples também. Esse gráfico de total bruto por bandeiras, nesse exemplo, ele é utilizado o gráfico de roscas, né? O visual de rosca que está ao lado do gráfico de pizza. Aqui, ó, se você passa o mouse, ele aparece gráfico de rosca. Você clica, ele automaticamente insere o visual dentro do seu painel. Você vai redimensionar o tamanho que ele vai conseguir. E agora você vai fazer a inserção dos dados, né? Basicamente, com ele selecionado, eu vou arrastar aqui para valores, para a estrutura desse visual. O total bruto, que é a medida de total bruto que eu tenho criado, e vou arrastar a bandeira, né, dentro da tabela de vendas. A divisão vai ser por bandeiras aqui em legenda. Quando eu faço isso, automaticamente ele já faz essa inserção para mim. E aí o gráfico é inserido e é organizado nesse formato. Só que eu preciso fazer algumas formatações adicionais para deixar ele no padrão adequado. E aí eu vou novamente aproveitar a formatação do primeiro gráfico, né? Vou aqui na área de transferência, pegar no pincel a formatação, vou soltar aqui no meu gráfico novo, ele já vai pegar diversas formatações que eu preciso para padronizar o meu projeto. E agora as próximas alterações será a minha legenda aqui no meu exemplo está na parte inferior central. Então eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Seleciono meu gráfico, vou lá na parte de formatação visual, eu vou aqui em legenda, na parte visual, e aqui em legenda eu vou mudar a posição dessa legenda para quê? Para inferior central, a penúltima opção aqui da listagem, ó. Inferior central. Pronto. E o próximo passo será eu alterar a cor dessa legenda, né? Aqui ao invés de cinza escuro, eu vou alterar para o cinza claro. E para finalizar, eu vou tirar esse título de bandeira que não há necessidade, porque eu já vou estar incluído esse nome no título desse gráfico. Eu posso simplesmente desmarcar a opção título. Eu não quero que apareça esse título nessa legenda. Pronto. O próximo passo será alterarmos a cor de algumas fatias desse visual para seguir o modelo adequado, né, que é o modelo de exemplo. Nesse caso aqui, Mastercard está em azul, tá ok. Visa está no cinza claro e Elo está no roxo, né? Então vamos fazer isso. Onde é que eu faço essa alteração de cor dessas fatias? Formatação visual, eu vou aqui em fatias, Mastercard está ok, o Visa vai ser o cinza claro, certo? E o Elo vai ser aquele roxo, né? Um roxo um pouco mais escuro. Pronto, gráfico quase pronto. Tá faltando somente um detalhe que é o título, né? Total de vendas traço bandeiras. Então vamos fazer também essa alteração. Seleciono o meu gráfico, vou lá em formatação visual, eu vou em geral, eu vou em título, expandir e vou escrever lá. Total de vendas traço bandeiras. Pronto. Gráfico concluído, inserido já dentro do meu projeto. Quase tudo pronto. Agora eu vou para mais uma opção importante aqui dentro do meu visual, dentro do meu projeto, que é a criação de segmentações de dados, né? A segmentação de dados, na verdade, são filtros que você pode utilizar para você otimizar a sua consulta e a sua análise. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na minha parte de visuais também e vou utilizar o recurso segmentação de dados, que é esse primeiro ícone aqui dessa opção
ao lado de tabela, segmentação de dados, eu vou inserir. E aí eu vou localizar o que eu quero nessa primeira segmentação. Eu tenho aqui a listagem de todos os meses, né? Aqui no meu exemplo modelo. Então também eu vou fazer esse procedimento. Então eu vou localizar essa segmentação e vou trazer aqui para o meu visual. Então eu vou aqui na minha tabela calendário e vou localizar aqui o nome do mês e vou trazer aqui para a opção de campos. E aí automaticamente ele vai listar para mim todos os meses aqui na minha segmentação, no meu visual. E aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso criar algumas formatações para deixar nesse padrão, não é? Como é que eu faço isso? O primeiro passo é eu não quero que esses meses fiquem listados, fiquem totalmente em lista. Eu quero que eles fiquem em um menu suspenso, onde eu vou clicar e aí sim ele vai expandir para mim visualizar o mês que eu preciso selecionar. Então como é que eu faço essa alteração? Eu passo o mouse aqui ao lado, no canto superior direito, ele vai ter uma seta, ao lado de uma borracha chamada limpar seleções, ao lado vai ter uma seta de selecionar o tipo de segmentação. Eu vou clicar e aí eu vou mudar de lista para suspenso. Quando eu faço isso, automaticamente ele muda o formato dessa segmentação. E aí agora só basta eu redimensionar o tamanho dessa segmentação para ela compor-se dentro do meu visual. Pronto. Ele já está listando para mim os meses que eu vou estar utilizando. E agora eu preciso apenas fazer algumas formatações. E quais são essas formatações? Remover o plano de fundo. Primeira etapa, formatação visual, geral, efeitos, remover fundo. Pronto. Agora eu volto no meu visual. Eu vou aqui na minha guia de valores. E aqui em valores eu vou alterar o meu fundo, né? A minha tela de fundo aqui de valores eu vou alterar para o cinza claro, né? Que é aquele cinza que eu estou utilizando por padrão no meu projeto, ok? E agora aqui eu preciso alterar o cabeçalho, né? O cabeçalho dessa segmentação. E aí para me alterar o cabeçalho eu vou clicar aqui em cabeçalho. Eu vou alterar aqui a cor da fonte para o cinza claro também. E vou deixar nesse padrão. E aí a única coisa que eu preciso fazer de correção é aqui nesse cabeçalho, o nome que está nome do mês, eu vou deixar somente como mês em caixa alta. Eu vou fazer essa alteração e vou escrever mês, certo? E para finalizar, eu vou inserir uma borda, né? E a borda nós sabemos que é na guia geral, efeitos e fronteira visual. Na fronteira visual, eu vou selecionar aqui a cor cinza padrão, vou colocar cantos arredondados em tamanho 10 e vou deixar. Pronto, nossa segmentação por mês já está concluída, pronta para ser utilizada. E aí o próximo passo agora é criarmos essa próxima segmentação aqui que é por UF, né, por unidade. E aí como é que eu faço isso? O mesmo procedimento, segmentação de dados aqui na minha guia de visuais. E aí nessa segmentação de dados que ele já posicionou exatamente no local que nós precisamos, eu vou deixar selecionado e vou localizar na tabela de vendedores as unidades a que eles pertencem. Então eu vou pegar aqui as unidades e arrastar aqui para o campo de visualização. E aí automaticamente ele já lista para mim as unidades desta empresa. E aí o que eu posso fazer? Eu vou aproveitar a formatação desse gráfico de mês. Eu vou copiar a formatação, como já sabemos que faz, e eu vou soltá-lo aqui nessa minha unidade de negócios da empresa. Eu vou só redimensionar um pouco mais aqui o espaçamento desse meu visual, diminuir um pouco mais o tamanho, para ele ficar um pouco mais aqui. Opa, aí, pronto. E aqui eu posso, com a seta do mouse do teclado, subir um pouco mais para deixar um pouco mais posicionado. Pronto, meu visual está criado, pronto para ser utilizado também. Eu clico, automaticamente ele já vai fazendo o filtro que eu preciso para me estar utilizando, certo? Então, basicamente, nosso projeto já está quase todo pronto.
E aí está faltando agora, na próxima aula, nós finalizarmos esse gráfico, esse dashboard, com a criação dos nossos cartões, que é um recurso também muito utilizado e muito importante para os nossos projetos. Beleza? Até a próxima.